Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Pereira Bojiquian. Estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Nós estamos hoje no ar com mais uma discussão muito interessante com a professora Michele Bonais Sainz Silva. Ela é professora e pesquisadora na Faculdade de Estudos Internacionais da Universidade de Oklahoma. Ela é uma cientista das áreas de direitos humanos e políticas públicas. E no vídeo de hoje, a professora Michele continua conversando com a gente sobre o tema das políticas relativas à diversidade, equidade e inclusão. Mas no vídeo de hoje, ela se concentra nas proibições, nas respostas, né, das autoridades educacionais nos Estados Unidos sobre essas iniciativas, né, sobre as políticas relativas à diversidade, equidade e inclusão. Ela nos mostra o aparente paradoxo existente na Terra das Liberdades, mas que se vê hoje diante de constrangimentos impostos pelos conselhos educacionais que compõem a estrutura de governança das escolas lá nos Estados Unidos e que detém um tremendo poder de agenda sobre as políticas educacionais. Então, fique aqui comigo para a gente ouvir mais essa apresentação da professora Michele sobre as políticas de diversidade, equidade e inclusão que estão tendo que ser substituídas por termos que, infelizmente, têm o efeito de reduzir as iniciativas, né, os esforços, o empenho antirracistas nos Estados Unidos. Vamos ouvir o que ela trouxe para a gente nessa parte da conversa que tivemos com ela. Essas leis de reação, né, digamos, né, ao Black Lives Matter, e as consequências, né, e a forma como essa agenda entrou na educação, veio primeiramente com as leis que proibiam, né, o suposto ensino da teoria crítica da raça, mas, obviamente, são proibições vazias, né, primeiro porque essas teorias não são ensinadas nas escolas, né? Mal são ensinadas na universidade. Quando são ensinadas na universidade, são ensinadas como uma das várias teorias existentes e dos vários olhares existentes e das várias perspectivas, né? Mas obviamente que há para esse movimento de reação, então o movimento reacionário, né? Literalmente reacionário, ele vem justamente a partir desse exagero de que haveria ensino de teoria crítica da raça nas escolas, e depois ele ganha a sua versão, digamos, universitária, com a questão da diversidade, equidade e inclusão, né? E o foco é sobre todas as agendas que incluam os termos diversidade, equidade e inclusão, e principalmente sobre o financiamento das atividades, né? Então, como as universidades, as grandes universidades são, em geral, universidades estaduais, o parlamento estadual, né, a Assembleia Legislativa, tem grande poder de agenda sobre as políticas universitárias, né? E então eles, por exemplo, passam a proibir financiamento público que vá, por exemplo, para pagar os salários dessas pessoas que foram contratadas para os novos escritórios de diversidade, equidade e inclusão, né? Então, isso é um lado em que eles conseguem impactar diretamente. Mas, além disso, para além do financiamento, tem uma proibição do uso dos termos. Então, é interessante como você falava de liberdade, né? Isso é muito contraditório com a ideia, né, dos Estados Unidos como a terra das liberdades, porque é uma terra das liberdades em que você, por exemplo, não pode usar as palavras diversidade, equidade e inclusão. Então, as universidades que estão sob essa proibição estão tendo que fazer uma completa varredura, seja dos seus programas, seja das suas estruturas departamentais, que, por exemplo, vários departamentos já tinham antes, há anos, que já tinham comitês, por exemplo, de diversidade. É, Qualquer iniciativa que seja de bolsas, qualquer programa que tenha as palavras diversidade, equidade e inclusão, isso está tendo que ser repensado. Alguns programas vão ter que ser finalizados e terminados, porque eles não podem existir com essa natureza. E muita coisa está tendo que ser renomeada, né? E aí, quais são os novos termos, né? Já que não pode dizer diversidade, equidade e inclusão. Então, isso tem sido substituído por terminologias como
acesso, oportunidade, sucesso, né? Então, portanto, também um conjunto de termos que se distancia enormemente, né, do propósito original dessas ações, que eram ações voltadas a enfrentar o racismo estrutural, e ações voltadas a eliminar possibilidades de viés e discriminação no ambiente universitário, né? Então, quando você substitui a diversidade, equidade e inclusão por acesso, oportunidade e sucesso, você está completamente reduzindo esse olhar, né? Esse olhar antirracista, que era o que se pretendia inicialmente. E, obviamente, isso é feito, bom, não só pelo fato, né, de que em alguns estados isso é uma determinação legal. Em outros estados, isso parte do próprio Poder Executivo estadual, né? Então, acho que os dados que eu encontrei dizem que existem 30 estados, dentre os 50, em que o Partido Republicano introduziu propostas de legislação contra as iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Vários ainda estão tramitando, eu acho que até o momento existem 3 ou 4 estados que já aprovaram. Mas, além desses 4 estados, existem aqueles que adotaram essas medidas de maneira executiva, né? Que o próprio governo estadual adotou essas medidas, e esse é o caso da Flórida, esse é o caso de Oklahoma, por exemplo, né? Em que não é uma medida do parlamento. Isso gera, Neuza, no ambiente educacional, né? Começando com as escolas públicas e agora passando para o ambiente universitário, um ambiente de medo, né? Um ambiente de estar sendo vigiado permanentemente, né? É, e um ambiente de tensão em que nunca se sabe se o que você ensina, os cursos que você dá, a linguagem que você usa nos seus cursos podem ser interpretados como sendo conteúdos de diversidade, equidade e inclusão, né? Então, é justamente o retrocesso das liberdades de cátedra, mas também da liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Você banir palavras, para mim, é justamente a expressão maior da erosão da liberdade de pensamento e de expressão. Exatamente, eu acho, eu realmente não tenho capacidade para entender o sentido, né, dessa liberdade que se fala tanto, né, que, que inclusive exporta, né, supostamente vai exportar esse modelo, né, o modelo que a gente está vendo aí desde o pós-Guerra Fria, né, da liberdade, né, a democracia, né, e claro que vem junto com o papel do mercado, né, da economia neoliberal. Mas eu tenho dificuldade realmente para entender essa parte de o quanto está se advogando a favor de algo e que depois a gente acaba vendo leis. E o argumento dos políticos é, né, como se estivesse defendendo essa liberdade, né? E é muito forte essa questão, né? Quando converso com alguns cidadãos comuns, né, nos Estados Unidos, dizendo que não são especialistas, não são estudiosos do tema, não são políticos, portanto, ele faz parte do senso comum, né, nesses estados mais conservadores, vem algo no sentido de que esse conteúdo exageraria o papel do racismo na história e nas instituições dos Estados Unidos, né, e que seria o fator, né, nem seria mas me parece que dá atribui a isso a causa da fragmentação na sociedade, da polarização na sociedade que a gente nota, né, hoje. Então, me parece que haveria uma crença de que esse tema, né, e as políticas em defesa da diversidade, igualdade e inclusão
sejam mesmo as vilãs, né? Sejam o problema, sejam a coisa, a razão do conflito, né? A causa dos conflitos, a causa dessa divisão na sociedade, né? Entre os diferentes grupos raciais, mas também entre a sociedade de um modo geral, né? Entre os próprios brancos ou latinos, né? Hispânicos que defendem um partido e a sua pauta ou outro, né? Então, isso realmente me chama muita atenção. E eu me lembro de conversar com uma professora de audiovisual, de crianças pequenas ainda, né? E é uma brasileira também que mora. Aí ela me disse assim: então eu tenho que tomar maior cuidado, porque, por exemplo, uma criança veio e falou de homossexualismo. Ela disse: é você que está falando isso, sabe? É você que está trazendo isso o tempo todo e empurrando a criança para não trazer aquele tema e dizer: foi você que falou isso. Uhum. Ou seja, o medo, ela me contando isso, que é muito amedrontador, é muito, não só tira a sua liberdade, né, e vai coibir toda a criatividade ou toda esse ambiente que você deve criar para acolher as crianças de um modo geral, né, e fazer com que elas estejam interessadas no que você está apresentando ali nas atividades, tal, mas como uma coisa que pode gerar um grande problema, né? A demissão do professor, ou mesmo uma imputação legal aí, né? Então, isso é muito grave, né? Me parece. E é na esteira disso, por exemplo, que surgem as proibições a livros específicos, né? Essas proibições são reais, elas têm partido menos dos níveis de governança, seja das assembleias, seja dos governadores, mas dos próprios conselhos educacionais, né? Porque a estrutura, né, de governança da educação nos Estados Unidos, das escolas, é um pouco diferente, em que você tem conselhos, né, que são conselhos eleitos e que tomam decisões importantes para o seu distrito escolar. E esses conselhos, primeiro, eles passaram a estar altamente politizados e também polarizados, né? Refletindo a dinâmica política da localidade. E se tornaram, a educação pública se tornou cavalo de batalha mesmo, né, do ponto de vista político-ideológico, e alguns desses conselhos passaram a identificar livros que não deveriam, não poderiam ser usados pelas escolas públicas daquele distrito, né? Então, a gente tem, por exemplo, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, sendo proibido em alguns distritos escolares nos Estados Unidos, por exemplo, né? E a gente tem livros clássicos da literatura norte-americana, né? Como Grey Gatsby, a gente tem autores super importantes da história americana, como Maya Angelou, que estão sendo proibidos e a sua obra sendo proibida nas escolas, né? Então, isso chega no nível, né, micro, assim, do conteúdo que pode ser trabalhado na escola, dos temas que os professores podem abordar nas escolas e, portanto, dessas conversas para as quais não há, a rigor, uma proibição legislativa de que a professora tenha esse tipo de conversa na sala de aula. Mas o clima de medo é tamanho que a professora não se sente à vontade, né, para poder desenvolver essa conversa, que aconteceria 5 anos atrás, facilmente, né, e seria considerada adequada dentro do processo, né, educativo, do corpo de alunos. Mas agora já não mais, né? E eu acho que isso é um grande problema que os Estados Unidos vão precisar enfrentar agora no futuro recente. Nas universidades públicas a gente entende, né? Então você tem os estados governados, né, por lideranças do Partido Republicano, então que tem essa tendência, e aí ele é o que indica esse conselho, né, esse board aí das escolas. E nas privadas, quer dizer, se a gente tem o exemplo das empresas que já tinham essas políticas, que já vinham implementando medidas, né, cumprindo, quer dizer, como fica isso? Eu entendo que o Estado fazendo uma legislação e as privadas também vão, né, na medida que aquilo é uma lei, elas também vão talvez se sentir aí coibidas, né? Vão se sentir aí limitadas. Mas de que forma que isso se expressa?
Então, bom, primeiro, assim, só fazer uma distinção entre justamente o sistema escolar, né, e o sistema universitário. Eu acho que o sistema escolar tem sido muito mais suscetível a essas leis, chegando justamente ao nível dos livros, justamente por conta dos conselhos escolares. As universidades, se imaginava que elas estivessem até agora mais protegidas, mas essas leis contra a diversidade, equidade e inclusão são a chegada disso na universidade. Não chega ao ponto da censura a livros específicos, mas eu acho que há um movimento de autocensura. Eu acho que todos os professores, sabendo, né, do clima, tendem a se autocensurar e a evitar determinados tópicos ou evitar determinados conteúdos. E no sistema privado, quer dizer, depende um pouco de como cada estado estrutura o seu processo de certificação das escolas. Em geral, as escolas privadas e as escolas e as universidades privadas estariam isentas dessa legislação que se aplica apenas ao sistema público, né? Agora, o que existe no sistema privado, e aí não só na educação, mas para o setor empresarial como um todo, é também essa reação, digamos, ao que é chamado de governança sustentável, né? Que é outra sigla, que é o ISG. E esse movimento, né, do sistema conservador e do Partido Republicano contra essas práticas de governança corporativas tem feito, por exemplo, com que alguns estados tenham proibido qualquer tipo de financiamento ou subsídio ou qualquer facilidade que se ofereça às empresas que adotam a política, né, de governança sustentável, que é o ISG. E aí você começa, nesse caso, a ter uma combinação, né? Da reação contra políticas de diversidade, mais a reação contra políticas de sustentabilidade, porque também vários dos estados conservadores têm, por exemplo, uma grande presença da indústria de petróleo, né? E do que a gente chama de óleo e gás. Então, na combinação entre esses interesses, você gera também uma reação contra essas práticas corporativas. Nossa, que interessante, né? Isso é preocupante, absolutamente muito preocupante, mas a gente tem que entender e refletir sobre isso. Excelente, muito bom mesmo, professora Michele. Muito bem, pessoal. Então a gente encerra o programa por aqui e eu tenho muitíssimo a agradecer a todos e a todas que nos acompanham por aqui, que nos apoiam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se gostaram, deixa a gente saber disso. Clique em um like para gente e, se possível, indique o vídeo para mais gente, né? Pessoas que vocês imaginem que possam gostar do conteúdo de hoje, né, dessa pauta. Então, indiquem para essas pessoas, tragam essas pessoas aqui para o nosso canal. A gente agradece também por isso. E a gente vai se ver muito em breve com mais discussões, né, com outras pautas que vamos trazer aqui para vocês e também esperamos que vocês gostem. Então, a gente se vê em breve. Até logo.